Como vai? Tudo bem? Programa controverso comigo, Giovanni Bueno, e hoje especialmente dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, eleições ao Conselho Seccional e a diretoria gestora. Especificamente hoje temos conosco o advogado Pedro Paulo de Medeiros. Doutor Pedro, como está? Tudo bem? Tudo bem, Giovanni. Muito obrigado por essa oportunidade de podermos falar um pouco sobre a Ordem dos Advogados do Brasil e o futuro da advocacia no estado de Goiás e no Brasil. Particularmente para mim é um privilégio muito grande conversar com você, um admirador do seu pai, um admirador da sua advocacia também, a quem eu já conheço, estávamos lembrando há pouco, há 20 anos, né? Nós dois estudantes, eu com alguns anos, poucos a mais do que o Pedro Paulo Medeiros, famoso PP. Doutor Pedro Paulo, seria importante começarmos conhecendo um pouco mais de você através da sua própria visão. Conte-nos então um pouco sobre o doutor Pedro Paulo de Medeiros e um pouco também sobre o projeto Nova OAB, Chapa 5, que vai disputar agora, nesse ano 2018, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Giovanni, mais uma vez obrigado pela oportunidade de falarmos um pouco sobre a minha história pessoal, a minha história profissional, a minha história acadêmica e sobre o nosso ideal de fazermos um movimento em que a advocacia se sinta de fato representada e de fato gestora, comandante da OAB. E isso nós fazemos por intermédio da Chapa 5, Nova OAB. Eu sou advogado, advogo há 20 anos. Eu entrei na OAB enquanto era aluno de Direito, eu passei a integrar a OAB como estagiário, portanto eu entrei como estagiário na OAB, comecei a trabalhar na OAB como estagiário e me apaixonei pela instituição, que eu já conhecia, porque meu pai, Vanderlei de Medeiros, foi presidente na época de 81, 82, lutou contra o regime militar, lutou pela redemocratização do país, enquanto presidente da OAB, foi perseguido político, foi perseguido porque teve a coragem de falar que à época o Poder Judiciário não era independente do Poder Executivo, mas mesmo assim não se calou. Ele pagou o preço de fazer o que era certo enquanto presidente da OAB. E isso me motivou a querer conhecer a OAB e porque é que todos aqueles que estavam ao lado do meu pai, os amigos e as amigas dele, as advogadas e os advogados, e até aqueles que não eram advogados, se apaixonavam pela OAB. E eu quis então conhecer e entrei como estagiário. E desde então eu entendi o porquê dessa paixão. E essa paixão começou a correr nas minhas veias. Estou desde então na OAB e fui estagiário, fui membro de comissão, fui conselheiro seccional, conselheiro federal, fui procurador nacional das prerrogativas do Brasil inteiro, fui presidente interino, ordenador de despesas na OAB do Mato Grosso. Em um certo momento, naquela OAB ficaram sem presidente, eu fui nomeado pela OAB Nacional, o presidente interino daquela OAB. Eu fui presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Federal, fui representante da OAB no Conselho Nacional do Ministério Público e aqui em Goiás fui corregedor, membro de várias comissões prerrogativas, direitos humanos, direito criminal. Tudo isso me fez conhecer muito a administração da OAB, tudo isso me fez me apaixonar. E, paralelo a isso, eu segui a carreira da advocacia criminal, que exerço há 20 anos, tenho 20 anos de advocacia e acabei me especializando em advocacia criminal voltada para a área processual. Então, a minha advocacia ela é muito processual, que acaba culminando muito, chegando muito aos tribunais, e é com essa experiência de advocacia de 20 anos, com essa experiência de OAB de 22 anos e muito mais, com a experiência de vida que tenho de lidar com pessoas de excelente caráter, que se doam para a sociedade, com quem convivi nesse tempo de OAB, com aqueles que estiveram nas gestões anteriores da OAB, com os ex-presidentes, os ex-colegas de conselho, como você mesmo foi meu colega de conselho, aprendi muito, aprendi que você tem que se doar e não perguntar o que é que a instituição pode fazer por você. E aprendi que a advocacia depende da OAB. Então, esse é o Pedro Paulo, alguém que durante 20 anos teve muito da advocacia, a advocacia fez muito por mim, pela minha vida, é minha única fonte de renda, é minha única profissão, e eu quero agora poder fazer um pouco pela advocacia, me doar, pedir à advocacia, é isso que estou pedindo, para poder trabalhar pela advocacia pelos próximos 3 anos. Tenho feito isso, por óbvio, mesmo sem mandato, ajudo aqueles colegas, aquelas colegas que eventualmente me procuram. Eu posso até não saber muito, mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar
Eu lecionei em quase todas as universidades aqui de Goiás, fora de Goiás. Hoje estou terminando meu pós-doutoramento em Portugal, em Direitos Humanos. E toda essa experiência, essa bagagem acadêmica, essa bagagem de OAB e essa bagagem na advocacia que quero poder colocar à disposição da advocacia de Goiás. Mas não eu sozinho, um grande grupo de advogados e advogadas que também querem ser representadas na OAB. A advocacia jovem, as mulheres, a advocacia do interior, todos aqueles que merecem estar na gestão da OAB. Como você avalia esse grupo que forma a chapa Nova OAB, essa chapa 5? Você se apresentou muito bem e como é que vocês se adensaram? Qual é a média etária? Qual é a média de formação? O que se buscou para montar esse grupo que pretende conduzir a Ordem dos Advogados do Brasil? Tem a experiência que você tem ou não? Pois bem, então a minha chapa ela é composta hoje de advogadas e advogados que, em sua grande maioria, 75%, nunca compuseram os quadros da OAB, portanto, nós estamos de fato trazendo uma nova mudança, uma nova geração de advogados e advogadas para compor essa chapa. Esses 25%, que não são a novidade, são pessoas que já estiveram em gestões anteriores da OAB, para que tragam a experiência que tem, como a experiência que eu carrego, e junto com essa novidade, esses novos anseios que essa nova advocacia traz para a nossa chapa. Hoje ela é composta quase que pela metade por mulheres advogadas em cargos de direção, não são meras coadjuvantes, as mulheres são de fato representadas na nossa chapa, como são representadas na advocacia. As mulheres hoje são metade da advocacia do Brasil e, portanto, tem que ser a metade da nossa chapa, e praticamente isso nós temos em cargos de direção. Hoje, a advocacia é início de carreira, aqueles que têm mais de 5 anos de inscritos na OAB, que já podem concorrer, porque quem tem menos de 5 anos, em razão de uma cláusula de barreira, não podem concorrer às eleições, e nós estamos lutando para que isso caia, para que a advocacia com menos de 5 anos possa concorrer nas próximas eleições, mas enquanto isso não cai, nós temos advogados de 5 a 10 anos, que é hoje a grande maioria da advocacia, também compõe a nossa chapa. E mais do que isso, é muito importante frisar que a advocacia do interior, das subseções, também está representada na nossa chapa em 40% no conselho, e na diretoria nós temos o vice-presidente, que é o atual presidente de Anápolis, Dr. Ronivan Peixoto, e a corregedora, que é a secretária-geral adjunta, doutora Mônica Araújo, que vem de Aparecida de Goiânia. Ou seja, também o interior e as subseções e as mulheres estão representadas na diretoria. Essa é a nossa chapa. A diretoria, a doutora Viviane também já é conselheira. Exato. Né? É conselheira e a nossa candidata a diretora tesoureira, que é a doutora Viviane, é a atual conselheira estadual da atual gestão, com a qual ela diz que não concorda mais com os rumos que têm sido tomados e está conosco buscando essa nova OAB. Nosso grupo, portanto, ele é plural, ético, transparente e inovador. É verdadeiramente a nova mudança que a advocacia disse claramente que queria em 2015, tanto que elegeu a atual gestão, achando que viria essa mudança que não veio. E nós estamos, então, oferecendo à advocacia essa mudança que ela quis e ainda não veio, mas virá agora. Você tem um slogan na Chapa 5, Nova OAB, que fala por uma nova mudança. Quando eu tenho uma nova mudança, é porque tinha uma mudança anterior. E você acaba de citar isso, né, que havia uma expectativa de uma mudança que não houve. Nós sabemos que grande parte daqueles que estiveram na gênese desse projeto, eles participaram do processo anterior que culminou com a constituição da OAB que queremos. Minha pergunta para você é: você anuncia, a sua chapa, seu grupo anuncia uma nova mudança. Houve uma mudança nesse último triênio? Não há dúvida de que houve. Houve. Tanto é que havia gestões anteriores que vinham de um grupo na qual eu pertencia, na qual a maior parte do grupo do atual presidente pertencia. Eu pertenci? Você pertenceu, eu pertenci, que era o grupo OAB Forte, que é um grupo do qual todos nós nos orgulhamos, eu inclusive, de ter pertencido, que foi exatamente o grupo que fez da OAB Goiás a maior OAB do Brasil, reconhecida nacionalmente. Trabalharam muito, se doaram pela instituição, construíram muito, fizeram fisicamente da OAB o que ela é hoje. Hoje a OAB está pronta fisicamente, a atual gestão teve apenas que pintar e reformar as salas e colocar uma placa. Portanto, tudo já estava feito pelas gestões anteriores e que nos ensinaram, foi de onde nós viemos. Bom, mas esse modelo anterior se esgotou, tanto é que em 2015 foi dito: olha, as gestões anteriores foram muito boas,
mas se esgotou e nós queremos algo novo, queremos uma mudança. E por isso é que em 2015, em novembro de 2015, nas eleições, houve uma votação muito alta, muito grande, dizendo: gestões anteriores, vocês ficam para trás, nós queremos testar algo novo, queremos mudança. Muito próximo do que aconteceu agora em 7 de outubro, quando a sociedade diz: queremos tudo novo. E assim se fez. Houve de fato uma mudança, portanto. O grupo anterior ficou para trás e veio algo novo. Então mudou, houve uma mudança. A pergunta é: essa mudança foi para melhor ou para pior? E pelo que eu tenho ouvido da advocacia do Estado inteiro, desde janeiro, houve uma mudança para muito pior. E é por isso que eu digo: nós somos a nova mudança. A sociedade, a advocacia ainda quer mudar, e vai mudar, e merece mudar. E nós vamos oferecer a ela essa mudança que ela quis, pagou para ver e não recebeu. Mas agora vai receber. É a nova mudança que, de fato, a sociedade e a advocacia quer. Pedro Paulo, é importante, até porque esclarecer para os internautas e para a nossa plateia, há uma distinção entre participar de um movimento e estar entre os gestores dele. Você hoje representa você é um representante dessa força, dessa OAB forte do passado? Você se sente como representante? Não há dúvida de que eu vim e aprendi a amar a OAB e administrar a OAB, e a experiência que carrego vem do período em que estive nas gestões da OAB Forte. E repito, tenho muito orgulho de ter feito parte dela e hoje me sinto preparado para ser presidente da OAB exatamente pelo que aprendi com essas gestões anteriores. São os ex-presidentes que fizeram da OAB o que ela é hoje. O modelo ficou para trás? Ficou. A sociedade é dinâmica, a advocacia é dinâmica, novos advogados vieram e querem algo novo, querem um novo modelo de gestão. Eu represento a OAB Forte, se o que eu trago de bom e de experiência de administração é o que veio da OAB Forte, não tenha dúvida. Sim, trago o que é de bom da OAB Forte, não há dúvida. E o que é de ruim também, nós temos que aprender com os erros. Eu não vou dizer que a OAB Forte só acertou, errou também, tanto que ficou para trás e veio um pedido da advocacia: queremos algo novo, que não veio ainda. Então o que é que eu trago? A experiência do que é bom da OAB, os erros que nós queremos não cometer novamente, mas a OAB Forte ficou. Nós queremos um novo momento, que é a nova OAB. Hoje, no nosso grupo, quem já participou de gestões anteriores? Um quarto, 25%, 75% nunca participou de qualquer gestão. São novas demandas? Eles trazem novas demandas? Trazem novas demandas, novas soluções. Nos trazem quais são os anseios da advocacia em início de carreira, nos trazem os anseios da advocacia do interior, os anseios da advogada mulher, que nunca teve espaço verdadeiramente de direção, os anseios da advogada mulher de poderem um dia, e elas sonham com isso, e eu também sonho, de nós termos um dia uma presidente mulher da OAB. Nós temos que preparar a OAB e a advocacia para um dia ter uma presidente mulher, e isso começa agora. Vamos falar sobre essas novas perspectivas? O que não tem na OAB atual, nessa atual gestão, que não existe na OAB e que passará a ter quando você estiver presidindo com o seu grupo na direção e no conselho seccional? E também gostaria que você dissesse o que tem e que não terá quando você estiver no comando. Então, inicialmente, o que não tem e que você trará? Quais são essas demandas que não estão sendo atendidas e que você passará a atender? Joane, eu poderia passar aqui o resto do dia lhe falando sobre essas demandas, mas eu vou lhe dizer algumas das mais importantes delas. Primeira, as comissões serão ouvidas e suas decisões serão, de fato, efetivas, porque hoje as comissões da OAB, que na verdade são os órgãos técnicos que ajudam a direção, ajudam o presidente a decidir, a tomar conhecimento de demandas da advocacia no estado inteiro e, recebendo essas demandas, devolve para as comissões temáticas, para que as comissões sugiram soluções, mas as comissões hoje, elas estão engessadas, elas não têm sequer autonomia de tomar decisões sozinhas, elas ficam dependentes da diretoria anuir com as decisões dessas próprias comissões, ou seja, engessou as comissões. E as comissões, na verdade, elas são o oxigênio da OAB, porque elas são a capilaridade da OAB. Nós temos que, então, fazer com que as comissões voltem a ser como eram. Elas têm que ter autonomia, força e vigor. Subseções. As subseções, elas têm que parar de pedir, com pires na mão, para a gestão, reformas, dinheiro,
duodécimos, atenção, as subseções não têm que ser subservientes à seccional. Trazendo aqui para uma linguagem secular, a linguagem mais fácil, as prefeituras não têm que ficar de pires na mão com o governo do Estado. As subseções têm que ter autonomia para fazer aquilo que elas entendem necessário, porque elas estão mais próximas dos advogados do interior. Então, as subseções, elas serão atendidas e terão, sim, a sua autonomia como elas sempre quiseram. Não vão ter que ficar pedindo, implorando por dinheiro, por cursos da Escola Superior da Advocacia, que, aliás, sempre foram de graça. Eu dei aula pela Escola Superior da Advocacia durante 15 anos, sei que você também deu. Nunca recebi R$1, os cursos nunca foram cobrados e agora são cobrados. E agora inventaram uma história do bumerangue. Que bumerangue? É para ser de graça e continuar de graça quantos cursos eu quiser. Essa história do bumerangue é para inglês ver, é uma enganação. Então, os cursos vão voltar a ser de graça, a Caixa de Assistência, a CASAG, ela tem que ir ao interior atender a todos os advogados, lá de posse, assim como na capital. Ninguém tem que ficar implorando a atenção da Caixa de Assistência. A Caixa de Assistência tem que ir até o advogado. O advogado mais velho, que está com necessidade ou que não tem condição de trabalhar, tem direito ao auxílio extraordinário. Pouca gente sabe disso. Eu parei de trabalhar, eu tenho um dinheiro da Caixa de Assistência para prestar assistência para esse advogado. E ninguém percebe. Advogada grávida também? Advogada grávida, assistência maternidade. Os advogados em início de carreira que acabaram de entrar na OAB não têm ainda condição de pagar uma anuidade caríssima, como é a do Estado de Goiás, R$1.000. Ainda dizem, não aumentamos a anuidade. Não aumentaram o número, mas aumentaram todos os valores em volta. Todas as taxas de serviço aumentaram 400%. Não aumentaram a anuidade, mas nem precisa, aumentou todo o resto. Vai na OAB pedir uma certidão, aumentou 400%. Então, nós vamos pegar esse advogado que acabou de entrar no OAB e dar a ele uma isenção de anuidade nos 3 primeiros anos. Por quê? Para fazer com que ele possa estudar, possa se manter na advocacia, não queira abandonar a advocacia, não tenha que ir para o concurso público, nada contra o concurso público, mas que não tenha que ir para o concurso público e se mantenha na advocacia. Nós vamos fazer isso porque essas são as demandas que não foram atendidas. Pedro Paulo, antes de nós darmos continuidade a essa indagação que eu lhe fiz, ou seja, aquilo que tem e que não terá dentro da OAB, eu queria especular um pouco sobre o que você acaba de dizer. Nós já entrevistamos para essa mesma rodada de entrevistas o presidente Lúcio Flávio, que nos trouxe o seguinte, que enquanto ao duodécimo, havia um atraso de duodécimo que foi repassado, o último duodécimo, 400 e poucos mil reais, e chegou agora a 1.600.000. E que as reformas foram feitas de acordo com o interesse das seccionais. Também nos trouxe que houveram agora uma interiorização, é um orgulho dele em relação à CASAG e à ESA. Me pareceu um pouco contraditória a questão que você trouxe, acho que seria interessante um melhor esclarecimento, então. Interiorização da CASAG, da ESA e um pouco mais de valores para subseções. Como é que você vê isso? Bem, eu não tenho a mínima intenção de acreditar que o atual presidente da OAB vai chegar aqui e dizer que ele está fazendo errado. Impossível eu imaginar que ele vai chegar aqui e dizer, não, desculpa, errei. Quem tem que dizer isso é quem está de fora. É o papel da oposição. Não, na verdade é o papel do advogado. Eu sou advogado e estou dizendo como advogado. E como advogado que andou o estado inteiro desde janeiro. Eu tenho ouvido isso dos presidentes de subseção. Eu não sou presidente de subseção, nunca fui presidente da OAB. Presidi uma OAB lá no Mato Grosso, mas por 3 meses como interino, mas eu nunca fui presidente da OAB Goiás. Então, primeiro, o que aconteceu na presidências anteriores não fui eu que fiz. Não que haja algo errado, mas só para deixar claro, nunca fui presidente, não sou o presidente atual e falo como advogado e alguém que corre o estado inteiro. E lhe digo, os presidentes de subseção com quem conversei me disseram, se eu não estivesse alinhado politicamente com o atual presidente, eu não recebia qualquer auxílio, não haveria reformas nas minhas subseções, não haveria reformas nas minhas salas, eu tinha que ficar pedindo pinico ou dizer que eu o apoiaria na eleição, que acontece agora, senão eu não receberia o auxílio. Foi isso que foi dito e eu estou apenas repetindo. Você trouxe, ou seja, uma percepção pelo levantamento que você fez. Uma proposta sua exatamente da isenção de 3 anos dos advogados de início de carreira. Me permite, tecnicamente não é isenção, é um desconto de 99%, porque a isenção não pode ser dada. Então você já matou a pergunta. Sim, é porque, me permita, não quero lhe interromper, lógico, mas é só porque eu não quero cometer aqui uma hipocrisia e muito menos
cometer uma ilegalidade. Como é que ficaria o repasse da contribuição em relação a esse desconto para o Conselho Federal? E também o repasse para a CASAG? Não sei se você sabe, mas hoje já existem esses descontos e que, aliás, não foram criados pela atual gestão. Tem-se uma ideia que a OAB, passa-se a ideia que a OAB foi fundada no estado de Goiás em janeiro de 2016, mas não foi não, ela foi criada há mais de 60 anos. E todas essas sedes e salas não foram construídas pela atual gestão, foram pelas gestões atuais, que a atual gestão fica criticando o tempo todo como se fosse uma abominação. Não é. Aliás, a maior parte da diretoria dessa chapa, que hoje concorre com a nossa, vem da antiga OAB Forte. Então, na verdade, se for para falar de onde vem a OAB Forte, tem muito mais gente que veio da OAB Forte na atual gestão do presidente atual do que na nossa. Queríamos até que tivesse mais na nossa, porque temos muito orgulho desse pessoal, mas é porque são pessoas que entenderam que o seu tempo passou, nos ensinaram e nos deixaram seguir um novo caminho, um novo momento, mas disseram, estamos à disposição, se quiserem nos consultar, estamos prontos para atender. Você fala sobre a viabilidade legal do desconto, ótimo. E a viabilidade orçamentária? Perfeito. Orçamentário, como eu lhe dizia, já existiam descontos, hoje nós só estamos aumentando o desconto para 99% para os 3 primeiros anos. De onde vem esse valor? Se nós colocarmos 2% no orçamento só para essa rubrica e tirarmos o gasto com publicidade que há hoje na atual gestão, propaganda no Fantástico, encarte no jornal, jornalzinho em época de eleição falando dos feitos da atual gestão, mas não fala de todos os conselheiros federais, e excluíram um, que é o conselheiro federal Leon Denis, só porque o conselheiro federal Leon Denis não apoia politicamente a atual gestão, ou seja, pegaram o nosso dinheiro da advocacia, gastaram com publicidade para tentar a reeleição. Isso nós não vamos fazer. Então, se eu pego esse dinheiro, gasto com publicidade, aproximadamente 3 milhões de reais nos 3 anos, junto com os 2% que eu coloco na rubrica do orçamento, eu consigo tranquilamente colocar o desconto de 99% para os advogados em início de carreira. Bom, por quê? Porque eles são a prioridade. Eu tenho que priorizar o que é prioridade, são os vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Os advogados que estão entrando. E aí, como é que isso vai repercutir nos repasses? Os repasses são feitos de acordo com o quê? Com o que eu arrecado. Com o que eu arrecadar, os repasses serão feitos tranquilamente para o Conselho Federal, ESA, Caixa de Assistência e lá, por conseguinte, para o FIDA, para todo o sistema OAB, não há problema algum, mas de acordo com aquilo que for arrecadado, com, inclusive, o formato que acontece hoje na atual gestão. Tem novidade alguma. Se alguém está criando celeuma, na verdade é só em época eleitoral, sabem que isso é perfeitamente factível, basta parar de gastar com publicidade, com factoides, com deslumbramento e atender a advocacia em início de carreira. E para fechar o bloco, o que existe hoje na atual gestão e que não existirá caso o senhor venha a sagrar-se presidente? Gastos excessivos com publicidade, administração voltada para as pessoas, dos gestores e do presidente, e mais, uma administração composta por 7 pessoas. Panelinha, nunca mais. Doutor Pedro Paulo, no próximo bloco queremos falar sobre endividamento, sobre gestão administrativa, sobre juventude, sobre mulher na advocacia. O senhor já adiantou alguma coisa, mas nós queremos aprofundar um pouco mais o tema. Tá bem. E você fique conosco, só um minutinho. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. De volta, programa Controverso. Eu, Giovanni Bueno, recebendo Pedro Paulo de Medeiros, advogado, candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás. Doutor Pedro Paulo, vamos dar continuidade. Eu gostaria de saber do senhor sobre gestão administrativa da Ordem.
O que se aproveita do atual modelo e o que você pretende mexer? Bem, o atual modelo eu conheço apenas como advogado, como alguém que está de fora, como espectador, pois nós não temos acesso a muitos dados. O portal da transparência, que foi prometido como que seria algo em que você teria acesso em tempo real a todos os dados necessários, não nos dá esse acesso. Então, a informação que tenho é aquela que tenho como espectador. Na sua gestão vai ter que tipo de acesso a mais do que no que se tem? Tempo real, eletrônico, assim como todos os órgãos públicos federais têm. Assim como a lei de transparência exige. Todos os dados, todos os gastos serão de fato colocados lá desde o primeiro momento. E por que isso? Porque para que todos que fazem parte da gestão do AB tomarem conhecimento de que o que fizerem vai para lá. Isso é a melhor forma de prevenção a desvio de conduta. Que tipo de gasto que hoje não está sendo lançado no portal? Por exemplo, vai hoje, acessa e tenta descobrir quanto custou a propaganda no Fantástico. Tenta descobrir quanto custou o jornalzinho impresso no Popular de 25 páginas com as fotos dos diretores da OAB e da ESA, com as fotos deles. Parece a revista Caras, mas foi da OAB e pago com o nosso dinheiro. Vai lá saber quanto custou o jornalzinho que nós recebemos na semana passada, atrasada, da atual gestão, que nunca veio, mas veio agora na época da eleição. Tenta saber. Eu não consegui. Doutor Pedro Paulo, nós tivemos agora, nesse último período, uma certa modernização com processos que foram eletrônicos, teve uma reavaliação da contratação de servidores e aquilo que a atual gestão denomina como uma reestruturação. Tem alguma coisa que o senhor entende como válido, algo que o senhor entende que precisa ser refeito, replanejado? O que o senhor me diria? Como disse agora há pouco e reafirmo, eu não tenho conhecimento do que está sendo feito lá dentro, porque eu não participo da gestão, mas lhe digo, se houve melhora na gestão, na parte logística, não tenho dúvida, será mantido. Eu não tenho qualquer intenção de mudar só por mudar, porque eu tenho alguma coisa pessoal com a atual gestão, de forma alguma. Eu quero o melhor pela instituição. Se algo que foi feito ali, que eu desconheço, é de fato algo que atende àquilo que há de mais moderno e dinâmico, pode ter certeza, nós manteremos, não há qualquer problema. O que eu tenho ouvido de servidores da OAB, colaboradores da OAB, com quem eu tenho conversado, é que não foi um modelo que melhorou. O que eu posso dizer é isso. O modelo não melhorou. Hoje você tem poucos funcionários para fazer muito serviço, uma demanda altíssima, eles são sobrecarregados e o salário é baixo. É tudo que eu posso lhe dizer, são as pessoas com quem eu converso. Mas não tenho dúvida, eu faço aqui o compromisso público com a advocacia. Se há algo que melhorou e que está bom, será mantido, não há problema algum. Doutor Pedro, sobre a questão da anuidade, o senhor já nos trouxe em relação ao advogado jovem, mas algo que a advocacia pode esperar sobre essa anuidade, como o senhor mesmo disse, a maior do Brasil? A segunda maior do Brasil. Na verdade, a anuidade daqui de Goiás é a segunda maior do Brasil. Foi dito, nos 2 primeiros anos da atual gestão, nós não aumentamos a anuidade, assumimos um compromisso de campanha. Na verdade, mais um engodo. A anuidade em número realmente não aumentou. Mas olha tudo em volta da OAB, se não aumentou 400%. Na verdade, o grosso vem das taxas e serviços que são cobradas hoje pela atual gestão. Vai pedir uma certidão, uma mudança de nome na sua sociedade empresária, vai pedir um documento qualquer dizendo que você foi aprovado no exame de ordem. É caríssimo. Houve um aumento de 400%. Aí você pode deixar realmente a anuidade no número fixo em módulo. Vamos aumentar ou diminuir a anuidade? Enquanto eu não tiver acesso, repito, aos números, não tem como eu dizer isso. Mas então como é que eu venho e digo que vou dar 3 anos de isenção se eu não tenho esses números? Isso eu consigo lhe dizer, porque o número com publicidade foi divulgado em sessão pelo próprio presidente da atual gestão. Diz que gastou quase 3 milhões de reais em publicidade. Com esse dinheiro e colocando 2% no orçamento, isso fazendo conta por alto, só olhando o número de inscritos, o número de ativos, a anuidade, eu consigo fazer uma conta por alto, eu sei que eu consigo atender a esses 3 primeiros anos de isenção para os advogados no início de carreira. Mas aí dizer se eu vou conseguir, como um todo, manter a anuidade, se ela vai aumentar ou diminuir, só tendo acesso aos números. Mas pode ter certeza, comprometo que eu e a nova OAB fazemos com a advocacia. Nós não vamos aumentar a sua anuidade, salvo se não for estritamente necessário. E se nós estamos dizendo que vamos dar
essa isenção para os 3 primeiros anos, na verdade desconto 99%, para os advogados no início de carreira, nós também vamos dar para você, advogado e advogado do Estado de Goiás, independentemente do seu número de inscrição, fazer o possível para que a sua anuidade permaneça a mesma. Doutor, o interessante que o senhor nos trouxe que para fazer essa perspectiva de rever o valor da anuidade e rever os pagamentos que são feitos de tarifas, de taxas dentro da OAB, o senhor vai precisar ter primeiro informação dos gastos. Ao que me parece, a atual gestão teve que impor esses valores por uma reprogramação em razão do pagamento de 23 milhões de endividamento. Esse é o nosso tema. O senhor acredita no endividamento? O senhor percebe esse endividamento ou não? O que o senhor tem para nos trazer? Giovanni, eu lhe trago alguns dados. E é muito simples, é um assunto que é muito tranquilo. O que depende é o emblema que você dá a ele. Você pode chamar de rombo, dívida ou de dizer nada aconteceu. Depende que uso eleitoreiro você quer dar a isso. Por isso que a atual gestão chama de rombo, de dívida. Não tem nada disso, não tem rombo, não tem endividamento. O que há? Quando você e as atuais gestões, as gestões anteriores faziam isso, e eu sei por ouvir dizer, por acompanhar, mas nunca participei de nenhuma diretoria das gestões anteriores. Eu era conselheiro federal, eu ficava em Brasília, eu cuidava da OAB Nacional. O senhor não era demandante de despesa? Nunca teve posição de demandante de despesa? Nunca fui ordenador de despesa, nunca participei de diretoria. Deixa eu lhe perguntar, nós tivemos um período de um ano, 2015, que foi uma eleição indireta, com a saída do doutor Henrique. Nós tivemos depois 3 anos agora, 4 anos. O senhor está com 44 anos. Isso. Uma cara de garoto, né? Mas já é um homem feito, já é um senhor. Nesse período de 16 anos de participação no OAB, o senhor nunca teve condução de gestão administrativa? Dos valores? Não, eu nunca fui ordenador de despesas. Nunca foi ordenador de despesas? Eu fui diretor da Escola Superior da Advocacia, fui corregedor na OAB, fui membro de comissões aqui, fui conselheiro estadual, conselheiro federal, presidente de comissão, mas fui ordenador de despesas da OAB do Mato Grosso, como lhe disse, por indicação do Conselho Federal. Eu cuidei da OAB do Mato Grosso por 3 meses, mas aqui em Goiás nunca fui ordenador de despesas. Ou seja, apesar de participar de forma administrativa, não administrativa, apenas institucional classista. Apenas institucional classista. Mas do ponto de vista institucional classista, o senhor entende que essa dívida de 23 milhões, ela não existiu, esse rombo? Havia as obrigações, mas obrigações naturais da OAB? Eu vou lhe dar um dado muito importante. Eu já pedi essa documentação, eu solicitei por escrito, e aí o atual presidente disse, pode vir aqui ver. Fui a uma sala, muito maior do que a sala onde nós estamos, cheio de passos e documentos, dizendo, está tudo aí, pode abrir o que você quiser. Ou seja, apenas fez de conta que me entregou, mas não me entregou a documentação que eu quis. Então, nunca tive acesso a essa documentação para saber se há ou não essa dívida. Ele nunca acusou alguém de pegar dinheiro, isso ele nunca acusou. Ele disse só que havia o superendividamento. A Comissão de Gestão em Contas da gestão atual, quando ficou sabendo desse suposto endividamento, foi ao presidente atual e pediu para ele, olha, me dá os documentos que nós, Comissão de Gestão em Contas, queremos saber se há essa dívida ou não e qual a origem, porque nós queremos saber a verdade. E ele disse, eu não vou dar a documentação para vocês. E aí a Comissão de Gestão em Contas disse, de Orçamento e Contas, como é que nós vamos dizer se há ou não esse rombo se você não me dá a documentação? Sabe qual foi a resposta que essa comissão, que é parte da gestão de conselheiros seccionais atuais, da atual gestão, recebeu em retorno? Um motoboy na porta e destituindo todo mundo da gestão, porque eles tiveram a ousadia e a petulância de pedir os documentos para saber se tinha ou não o rombo. Ou seja, a própria gestão quis saber e não ficou sabendo. E me imagina eu de fora. Lhe digo, para quem eu já perguntei e para quem participa da atual gestão, há o rombo? Me disseram, não, rombo não há. O que há foram construídas sedes e subseções nas gestões anteriores e essas sedes e subseções são pagamentos que vão sendo feitos no decorrer da gestão. Saiu da gestão que terminou em 2015, entrou de 2016, que é a atual gestão, com financiamentos das construções de sedes. Então essas subseções todas que foram atendidas, salas de OAB que estão sendo pintadas e reinauguradas, na verdade foram construídas com esse dinheiro que hoje ele fala que é o rombo. Ou seja, o rombo que ele tanto fala é que hoje permite a ele ir lá, pintar, colocar uma nova placa e reinaugurar em época de eleição. E para finalizar,
Houve, supostamente, um rombo de 8 milhões de repasses que não eram feitos ao Conselho Federal. Repito aqui, os repasses não eram feitos porque, na verdade, não deveria ser feito esse repasse para o Conselho Federal desse valor que ficava em Goiás, porque ficava mais dinheiro para a advocacia de Goiás. O Conselho Federal sempre aceitou esse tipo de compartilhamento, nunca criou caso, e por isso que em Goiás se fez tanto. E aí o atual gestão foi lá e disse, olha, fala que tem uma dívida para a gente mandar o dinheiro. E na verdade ele disse que há uma dívida, porque ele disse, nós deveríamos ter feito esse repasse e não fizemos, vamos mandar esse dinheiro para o Conselho Federal. Aí vem o Conselho Federal e diz, não precisa mandar, nós vamos perdoar a dívida para você, vai ficar como crédito. Ou seja, tudo isso para criar o quê? Uma simulação de uma suposta dívida. Doutor Pedro, mas não houve uma auditoria pelo Conselho Federal que esteve aqui, que avaliou que avaliou essa documentação e atestou que realmente encontrou o valor? O valor a que me refiro são esses 8 milhões, que é no valor que o Conselho Federal veio e disse, olha, de todas as anuidades que vocês recebem, vocês deveriam ter passado para nós X%, vocês passaram menos. E aí o valor acumulado é de 8 milhões de passivo que vocês têm que passar para nós, Conselho Federal. E por que as gestões anteriores não passavam esse percentual? Porque deixavam em Goiás para aplicar na advocacia de Goiás, mas contra a lei, não, com a anuência do próprio Conselho Federal, que aprovava isso no orçamento prévio e depois nas contas que eram prestadas. Agora, mudou a gestão e há uma máxima que é o seguinte, quem está no poder tem sempre razão. Então, para que tenham um factoide político contra as gestões anteriores, que eles entendem que vão impactar na nossa candidatura e não vai impactar em nada, porque as gestões anteriores ficaram para trás, eu nunca fui ordenador de despesa, então não impacta em nada a nossa gestão. Inventaram, ou pelo menos o Conselho Federal reconheceu que quer esses 8 milhões, e aí a atual gestão disse, não, tudo bem, nós então reconhecemos a dívida de 8 milhões. Eu tenho uma obrigação de perguntar para o senhor o seguinte, nesses 20 anos que o senhor participou, alguma mudança de gestão? O senhor já viu, por exemplo, conta da OAB com cheque devolvido, corte de energia elétrica, corte de telefone, servidores sem receber, inclusive com um pedido de empréstimo. Eu falo isso porque a imprensa noticiou isso à época, né? A OAB sangrou um pouco pela mídia, né? E o antigo presidente, o doutor Enil Henrique, fez um pedido de empréstimo de 5 milhões que foi negado pela CASAC pelo doutor Júlio César, né? Alguma vez o senhor viu um evento desse, numa mudança de gestão? Bom, eu estava no Conselho Federal durante essa gestão a que você se refere. Eu não estava aqui em Goiás, eu também acompanhava, ouvia dizer. Só por ouvir dizer. Porque, por óbvio, não que eu não me interessasse pela advocacia de Goiás, me interessava e me interesso, tanto que quero poder ser presidente e trabalhar para a advocacia de Goiás, eu acompanhava isso. O empréstimo que foi feito pela diretoria, então presidida pelo ex-presidente Enil, foi feito por razões que ele entendia necessárias para pagar ao que parece funcionários e terminar a construção de sede. O então presidente da Caixa de Assistência negou o pedido de auxílio que havia sido feito, mas tudo o que sei é que foi feito para atender demandas da advocacia. E o que, no seu entendimento, é uma certa regularidade desses... Por óbvio. Até porque em momento algum, nem o atual presidente, nem a chapa contrária a nós, disse, até porque nem poderia dizer, que houve alguém pegando dinheiro e pondo no bolso. Em momento algum. O que se coloca é que houve uma má gestão de... Má gestão é uma coisa. E que também não houve má gestão. Pelo contrário, atendeu-se a advocacia do Estado de Goiás como querendo continuar atendendo. Mas nunca houve malversação de dinheiro, ninguém foi acusado de pegar dinheiro. Então, nesse ponto, não há discussão. Doutor Pedro Paulo, quinto constitucional. O quinto constitucional é exatamente a possibilidade da Ordem dos Advogados do Brasil indicar para que exerça uma atividade na qualidade de desembargador junto ao Tribunal de Justiça. Como é que o senhor imagina lidar com o quinto constitucional? Bem, eu lido com o quinto constitucional desde que eu entrei no AB. Então, há 16 anos que eu lido com isso. Para mim, não é novidade. Talvez a atual gestão tenha se assustado, talvez por nunca ter participado, mas para mim isso é muito normal. Já fui conselheiro seccional, conselheiro federal, participei de listas para escolhas de desembargadores no Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador no TRT e para ministros nos tribunais superiores. Então é muito normal a cobrança, a pressão, o escrutínio, a escolha que fazemos de colegas advogados, que como nós todos, advogadas e advogados, querem se dispor a trabalhar também, como eu quero me dispor a trabalhar pela advocacia na OAB, há colegas que querem se dispor a trabalhar
pela advocacia. Qual o melhor modelo? Consultar toda a advocacia ou manter pela via indireta através do conselho? Aquele que a advocacia do Estado do Goiás quiser. Assim como, por exemplo, porte de armas. Quem opina é a advocacia, não é o presidente. Então você pensa em fazer algum tipo de... Não há dúvida. Essas questões sensíveis e que atendem à advocacia e que vão impactar na vida de cada uma dessas pessoas, advogada e advogado, eu vou consultar a todas elas. Porte de armas. A minha opinião pessoal é dito que todo mundo sabe. Eu não tenho qualquer intenção de ter arma, andar armado, não é meu perfil. E você é advogado criminalista, né? Mas não tenho qualquer intenção de andar armado, não é meu perfil, não sei e não quero aprender a usar arma. Mas não é porque eu não quero e não uso e não pretendo usar arma que eu não vou ouvir aos anseios da advocacia, e tenho ouvido, que grande maioria tem me dito. Então você vai fazer uma consulta pública aos advogados relação ao quinto, não há dúvida. Em relação ao quinto e em relação... Mas também é um assunto que para mim não é proibido, lhe digo o que tenho ouvido. Enquanto fui conselheiro federal, convivi com vários presidentes seccionais e ex-presidentes. E vários me disseram, olha, lá na minha seccional nós fazemos eleição direta, todos os advogados escolhem o quinto. E me disseram, é muito bom. Outros me disseram, foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque acabou virando uma eleição, então os candidatos gastavam dinheiro para se eleger. Faziam festas, eventos, aí colocavam como se alguém estivesse oferecendo o evento, então acabava que iam para a lista os que tinham mais dinheiro ou alguma grande empresa, uma grande instituição de ensino bancando. Eu me arrependi de ter feito. Doutor, então, vou fazer uma pergunta que eu não fiz para os outros dois candidatos. Espero que o senhor não fique chateado de fazê-la só a você. Se é interesse seu, eu não vou me chatear de forma alguma. Obrigado pela deferência. Mas ela é uma pergunta interessante. O senhor é a favor de manter essa eleição de chapa batida? Vota-se a diretoria isso e eu todo lhe digo claramente, não. Não. E não é de hoje, não. Eu, quando criança, eu participava de eleições na OAB, lá na Avenida Goiás. Eu ia com meu pai, com os candidatos da época, vários hoje que nos orientam, dizem parabéns, muito bom ver a geração de vocês querendo cuidar da OAB, que não participam mais. E essas pessoas, à época, competiam, concorriam em chapas abertas. Eu me lembro, meu pai concorria numa chapa, os amigos dele em outra chapa, e ao final os mais votados compunham o conselho, e o conselho escolhia o seu presidente e a sua diretoria. Hoje fica assim, o grupo A, o grupo B, né? Fica uma coisa meio... E acaba sendo ruim no sentido de que há pessoas, colegas, nas duas chapas, nos dois grupos, que de certo querem trabalhar sim pela advocacia como um todo, mas que por várias questões que incidem na escolha de uma chapa ou de um grupo, estão num lado ou estão no outro, mas que poderiam muito tranquilamente compor um conselho único. Então, minha opinião, isso já foi dito, já escrevi artigo, já falei no Conselho Federal, eu entendo que nós poderíamos sim migrar para um modelo de chapa aberta. Como vai se dar isso? Isso vai demandar muita discussão política, Conselho Federal, talvez a diretoria fosse eleita, as duas diretorias fechadas e os conselhos seccionais abertos, ainda que burilar esse modelo, mas eu acho que o modelo aberto seria mais democrático. Doutor Pedro Paulo Medeiros, candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil pela chapa Nova OAB, chapa 5. Queria fazer agora um certo pinga-fogo, temos só mais 5 minutos e ainda quero ouvir suas considerações finais. Então, creio que nós temos tempo suficiente para falar, por exemplo, o que o senhor pensa sobre CASAG e sobre assistência ao advogado. A Caixa de Assistência ela é tão importante que ela veio parar na lei e ali reservou para ela um pedaço de tudo que é arrecadado pelo OAB, vai direto para a Caixa de Assistência. Tão importante que é, a Caixa de Assistência ela tem que se voltar para dar assistência a quem precisa, ao vulnerável, ao advogado e à advogada que precisa. Caixa de Assistência, o dinheiro da assistência não é para gastar com publicidade, jornalzinho, propaganda no Fantástico e festa bacana e festa chique. É para atender quem precisa. O advogado que não tem onde morar, o advogado que não tem emprego, que não tem cliente, está passando necessidade, que está doente, é esse advogado que nós vamos atender. É o plano de saúde que está caro, nós vamos atender esse advogado. ESA, qualificação profissional do advogado, e se o senhor quiser pincelar sobre ensino jurídico? Bom, o ensino jurídico no Brasil, com essa abertura indiscriminada de curso, precisa ser revisto. A OAB tem que trabalhar não só para proibir a abertura de novos cursos, mas muito mais que isso. Ela tem que trabalhar para que a fiscalização da qualidade do ensino suba. Nós temos que ter pessoas que se formem em um curso que seja de médio para cima, para que,
em um médio ou longo prazo, nós nem precisemos mais de exame de ordem. Por que o exame de ordem hoje é necessário? Porque ninguém fiscaliza a qualidade do ensino. Esse é o problema. ESA, Escola Superior da Advocacia, é a casa que vai fazer com que o advogado tenha cada vez mais condições de se manter no mercado. O advogado que não se atualiza, ele sai do mercado. Qual é a ferramenta de trabalho do advogado? Conhecimento. Nós temos que dar conhecimento para o advogado se manter no mercado e cada vez mais conseguir ir galgando degraus na sua trajetória profissional na advocacia. A ESA tem que voltar a ser como era, de graça, concurso, sim, cursos bons, de boa qualidade, eventualmente convênios com pós-graduações, mas a ESA não oferece pós-graduações, mestrado, doutorados. Quem oferece são instituições de ensino legalmente autorizadas e nós fazemos convênio com descontos, podemos até sediar nas nossas salas para ficar mais fácil para o advogado ir até lá, mas a instituição oferece e a ESA cedia. A ESA tem que oferecer cursos de qualidade para que o advogado possa advogar, cursos práticos, em especial o advogado em início de carreira. A escola é essencial para quem quer continuar na advocacia. Doutor, sobre mercado profissional, tem alguma contribuição que a organização pode fazer sobre o mercado profissional? Não há dúvida. Tudo aquilo que nós pudermos ensinar para o advogado ou propiciar a ele um cenário ou um ambiente em que ele possa trabalhar, chegar até o cliente, oferecer o seu serviço, fazer um bom contrato, trabalhar, ser bem recebido no fórum ou mesmo nos sistemas extrajudiciais de solução de conflito, mediação, conciliação, arbitragem, nós temos que criar um cenário propício para que ele possa trabalhar, ter cliente e receber o seu alvará e receber a sua decisão judicial ou extrajudicial. Então, o que eu posso fazer para fazer com que o advogado aprenda a montar um escritório, fazer um contrato, tratar com o cliente, ter um horário, a advogada para cuidar, por exemplo, dos seus filhos, amamentar, tudo isso tem que ser cuidado e isso é uma forma de eu incrementar o quê? O mercado de trabalho. Relacionamento com as subseções. Subseções, hoje, representam quase que a metade da advocacia do Estado. E o advogado do interior, ele não é menos que o advogado da capital, é igual. Se brincar, é até mais, porque ele precisa de mais atenção, que às vezes no interior só tem um juiz, um promotor, às vezes nem um juiz e nem um promotor. Ele precisa de atenção, então ele terá a mesma atenção que o advogado da capital. Qual é a prova que eu posso dar que eu vou atender ao advogado do interior? A prova é o seguinte: hoje, a minha diretoria, a diretoria da nova OAB, não minha, da nova OAB, eu sou apenas um integrante da chapa. O vice-presidente será de Anápolis e a corregedora de Aparecida. E 40% da nossa chapa vem nas subseções, para que as subseções sintam-se representadas de verdade na nova OAB. Eu gostaria de saber, agora estamos encerrando, só sobre o relacionamento com o poder público. Governo estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa. Muito tranquilo isso. A OAB, ela tem que se manter harmonicamente equilibrada com todos os poderes. Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, polícias, harmonicamente equilibrada, conversando com todos eles dentro do seu papel institucional. Todos fazem parte daquilo que todos queremos, que é entregar paz social e justiça para todos. Mas é diferente de eu ser subserviente a qualquer dos poderes. A OAB não é subserviente a qualquer poder, mas ela tem sim que se manter com uma boa relação com todos eles, magistratura, governo do Estado e legislativo. E cito um exemplo: quer diminuir as custas judiciais? Tem que ter boa relação com o Tribunal de Justiça e com a Assembleia. Quer criar um plano de piso salarial para a advocacia em início de carreira, como nós queremos e nos comprometemos a criar? Tem que ter boa relação com a Assembleia Legislativa e com o governador do Estado. Quer que as UHDs, que é dos advogados ativos, sejam pagas na hora, atualizadas, igual em São Paulo, todo mês, sem esperar 30 anos para receber, ou 5 anos, tem que ter boa relação com o governador do Estado e com a Assembleia Legislativa e com o Tribunal de Justiça. Portanto, para atendermos às demandas da advocacia, nós precisamos ter boa relação com todos os poderes, sem que haja o quê? Subserviência. Isso não. Dr. Pedro Paulo de Medeiros, advogado, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no pleito de 2018. Foi um prazer muito grande entrevistá-lo. Estava realmente aguardando esse momento, para poder ouvi-lo pessoalmente, creio que a nossa audiência também. E o senhor tem aí 30 segundos, pouco tempo, para poder dizer as suas considerações finais, trazer aí o seu raciocínio final para o seu eleitorado. Eu agradeço, Giovanni, pela oportunidade. E a você, advogada e advogado, estagiário e estagiária, que não vota ainda, mas tenho certeza que é um fomentador de opiniões. Eu peço a você, nos ajude a fazer com que a
advocacia volte a ser respeitada e valorizada, que as nossas prerrogativas voltem a valer. Você é advogada, você é advogado no início de carreira, você é advogado das subseções do interior, venha conosco, nos ajude a fazer a mudança que você queria em 2015 e que não veio e que virá agora. Quer prova disso? Acompanhe a nossa chapa. Nova OAB, você está lá representado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Paulo de Medeiros, e com essa entrevista sua, eu encerro o ciclo de entrevistas que foi dado início com o doutor Alexandre Ramos Caiado e também agora, recentemente, com o doutor Lúcio Flávio Siqueira de Paiva. Dia 11, você, telespectador, tem um compromisso conosco, que poderá ser acompanhado também pelas nossas redes, que é o debate entre os 3 candidatos. Será dia 11 aqui na Fonte TV, no Canal 5, e nós estaremos a partir das 22 horas com todos esses temas elaborados e as perguntas sendo feitas de candidato para candidato. Doutor Pedro Paulo de Medeiros já também aceitou o desafio, também o doutor Lúcio Flávio, também o doutor Alexandre Caiado. Falta só você aceitar o desafio e estar conosco. Até o dia 11, será um grande prazer ter você como nossa audiência.